antiga correnteza dá certeza de um futuro melhor. E aí, galera do sexto ano, como é que você está? Tudo bem? Professor Cristiano, mais uma vez aqui junto com você para continuarmos estudando o Egito na Antiguidade. Olha, eu estou adorando trabalhar esse conteúdo. Fazer aí a nossa múmia de maçã, o nosso papiro, tudo isso mostra para nós como os elementos que foram produzidos no Egito na antiguidade ainda causam um fascínio gigantesco sobre a nossa civilização na atualidade. Eu coloquei aqui no fundo para você observar uma imagem que retrata um pouco do dia a dia da cultura dos egípcios, principalmente no que se refere à produção agrícola. Olha só, essa imagem ilustra bastante aí da principal atividade do Egito na antiguidade, que era exatamente a agricultura, graças à presença do Rio Nilo. Você não pode se esquecer disso. E na aula de hoje, nós vamos corrigir algumas questões que eu passei nas aulas anteriores. Questões que foram de tarefa. Você fez, né? Importante que você tenha feito. Importante que você tenha aí o seu cantinho, que você pegue a sua apostila e acompanhe junto comigo agora a correção. Além de corrigirmos as questões da apostila, nós vamos refletir também sobre algo extremamente importante para os nossos dias, que é a energia elétrica. Talvez você esteja pensando, mas energia elétrica tem a ver com história? Mas é claro que tem. Tudo aquilo que tem a ver com o ser humano e aquilo que ele produz tem a ver com a nossa matéria também. Vamos começar a correção então? Bora lá! Olha só. Eu quero convidar então você para pegar a sua apostila e abrir na página 35. Vamos para a leitura do texto? Olha só. Diz assim: leia o texto e responda à questão. No Antigo Egito, os escribas representavam um grupo social privilegiado que, graças ao conhecimento da escrita, permitia o funcionamento da complexa burocracia do Estado. É compreensível, portanto, que o título escriba, frequentemente associado a outros cargos administrativos, militares ou religiosos, fosse exibido com orgulho pelos membros dessa elite, os quais muitas vezes optaram por deixar-se retratar exatamente no ato de escrever. Você se lembra? Eu mostrei em alguns momentos estatuetas de escribas e sempre eles aparecem ali exatamente escrevendo numa posição onde eles estão ali registrando nos papiros aquilo que ele considera importante. Escrever no Egito Antigo era um privilégio para poucos. Vamos para a questão. Número 1. Por que os escribas eram considerados um tipo especial de elite no Egito Antigo, a ponto de contar com inúmeros privilégios? É o que eu acabei de falar para você. Galera, os escribas eram os únicos que tinham essa capacidade de escrever. E você sabe, escrever é a forma mais eficiente para você conseguir registrar alguma coisa e não se esquecer. A mente humana, ela é limitada. Então, quando você consegue registrar, você consegue se lembrar depois. Não é assim com o conteúdo? Quando você quer ter plena certeza de que vai se lembrar de algo importante, você faz o quê? Faz uma marcação, você destaca, você escreve. Hoje, esta é uma habilidade que é compartilhada pela maioria dos membros da nossa sociedade. Mas na época, essa habilidade era exclusiva dos escribas, o que fazia com que eles se tornassem extremamente importantes para o governo e para o bom andamento da sociedade egípcia. Vamos para uma resposta sugestiva? Acompanha aí então, olha só. Porque os escribas eram as únicas pessoas que dominavam a leitura e a escrita no Egito Antigo, sendo responsáveis, portanto, por todo tipo de registro escrito. Por esse motivo, eles eram fundamentais para o funcionamento do Estado egípcio. Fácil. Mole, mole. Vamos lá para a segunda questão, então? Número 2. Assinale a alternativa correta. Depois, justifique a sua escolha. Decide-te pela escrita e estarás protegido do trabalho árduo de qualquer tipo. Poderás ser um magistrado de elevada reputação. O escriba está livre dos trabalhos manuais. É ele quem dá ordens. Não tens na mão a palheta do escriba? É ela que estabelece a diferença entre o que és
e o homem que segura o remo. Galera, essa mensagem foi dada por um pai a um jovem. E ele está ali alertando o seu filho sobre a importância dele se dedicar na atividade de aprender a escrever, porque isso aí faz toda a diferença para a sua vida futura. Vamos ver o exercício aí, então? Encontrado em um documento no Egito Antigo, o conselho citado foi feito por um pai ao filho. Esse documento indica o quê? O que o documento indica? Você percebeu ali? Indica que o escriba tem um certo privilégio, indica que ele não precisa fazer trabalhos forçados. E qual alternativa ali aparece que contempla essa possibilidade? Vamos lá? A letra E. A existência de benefícios reservados a indivíduos que dominavam a arte da escrita. E aí, como é que você foi nestas duas primeiras questões? Conseguiu ir bem? Acertou as duas? Espero que sim. Se não, dá uma revisada no conteúdo. E mais um detalhe. Amanhã nós vamos ter a sessão Checkmate, onde você vai poder também tirar todas as suas dúvidas aí sobre este conteúdo. Seguindo, vamos seguir. Olha só, aqui na sua apostila, se você está com a sua apostila em mãos aí, você deve ir agora para a página 36, onde você vai encontrar este texto. E nesse texto nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre algo que é muito, muito, muito importante na nossa sociedade. A energia elétrica. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem acesso à energia elétrica. Seja no celular, o celular precisa carregar, não é? E aonde você carrega a bateria do celular? Na energia elétrica. O computador, a mesma coisa. A internet, o aparelhinho da internet para funcionar, precisa estar ligado a uma fonte de energia elétrica. Aliás, quase tudo que existe precisa de energia. Até mesmo nós, seres humanos, mas é claro, aí não é energia elétrica. Aí nós precisamos de outro tipo de energia. Nós nos alimentamos para quê? Para que o nosso corpo extraia a energia dos alimentos e assim a gente consiga se movimentar, a gente consegue falar, nós conseguimos fazer muitas coisas. Mas os aparelhos também precisam da energia elétrica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe de onde vem a energia elétrica? Sabe? Não sabe? Não sabe muito bem? Não tem muita certeza? Então, eu quero convidar você agora a assistir esse videozinho curtinho que eu separei para você, para nós começarmos a discutir este assunto da página 36. Vai lá! De onde vem? 15, 16, 17, 18. Uau! Está acabando a minha energia. Estou à beira de um apagão. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga nas minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim. Primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Xiii, melhor desligar essa TV. Eba!
chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século 19, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Muito bem, meu amiguinho, minha amiguinha. Você viu aí como é que a energia é produzida? No nosso país, a maior parte da energia é produzida, então, através das usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas têm algumas vantagens e algumas desvantagens. E nós vamos analisar agora um processo que ocorreu lá no Egito. Em 1960, nós tivemos a construção de uma grande barragem no Rio Nilo, exatamente para a geração de energia elétrica, para que o Egito pudesse continuar se desenvolvendo, entrando neste mundo aí, onde a energia elétrica é fundamental. Então eles represaram, fizeram uma grande represa. Isso possibilitou a geração de energia elétrica, mas trouxe alguns contratempos. E é sobre um destes contratempos que nós vamos ver agora. Acompanha comigo aí a leitura do texto, mas antes, dá uma olhada nessa imagem que aparece aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Dá uma olhada nessa imagem que aparece aqui na sua apostila, na página 36. Essa imagem aqui é a imagem do templo de Abu Simbel, que fica ali na região de Assuã, no Egito. E o que isso tem a ver com energia elétrica? Vamos ler o texto? Você vai descobrir. Olha só. Em 1960, no sul do atual Egito, então em 1960, no sul do atual Egito, teve início a construção da represa de Assuã, no Rio Nilo, que formou o maior lago artificial do mundo, o Lago Nasser. O represamento do rio garantiu água para irrigação e energia elétrica para todo o Egito, fatores de crescimento para o país. Por outro lado, o represamento do Nilo também alterou todo o equilíbrio ecológico da região, pois prejudicou o ciclo de cheias anuais que fertilizavam o solo e garantiam os nutrientes necessários à agricultura. Você se lembra que eu disse que desde a antiguidade as cheias do Nilo eram fundamentais para garantir o desenvolvimento agrícola? Afinal de contas, com as cheias do Nilo, o humus presente nas águas eram depositados naquelas terras às margens do rio, fazendo com que as terras se tornassem extremamente férteis. Agora, com o represamento, você tem aí, então, a construção de um grande lago, porque, gente, o Rio Nilo, ele é gigantesco. E aí você represa este rio, então, você cria um lago imenso, o maior lago artificial do mundo. E isso também permite a geração de uma grande quantidade de energia elétrica, que, é claro, é importante para o desenvolvimento do país. Mas você percebeu aí? Nós começamos a ter alguns contratempos. Por quê? Agora, para baixo da represa, o Nilo ele já não vai encher. Por quê? Porque a represa está impedindo. Ela faz ali o controle das águas. E as águas que são escoadas, elas são bem controladas. Seguindo a nossa leitura, outro grande problema, e é aqui que o nosso tópico ele faz uma aproximação com a questão histórica. Outro grande problema foi criado com a construção da represa de Assuã. O templo de Abu Simbel, construído em 1257 a.C.,
pelo faraó Ramsés II, seria encoberto pelas águas do lago Nasser. Exatamente isso. Essa imagem aqui, este templo, com o represamento, o que acontece? Quando você represa, então, a água começa a tomar conta de tudo em volta, criando um grande lago. E iria inundar esse templo. Esse templo iria ficar debaixo d'água. E nós iríamos perder essa grande herança cultural do Egito na Antiguidade. Vamos ver qual foi a solução, então? O governo egípcio lançou um apelo mundial em busca de recursos para preservar o monumento. O esforço internacional liderado pela Organização das Nações para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, resultou numa das maiores façanhas de engenharia que se tem notícia. Entre 1964 e 1968 foi realizada uma operação de salvamento e o templo esculpido na montanha de Arenito foi cortado em grandes blocos e transportado para uma região 60 metros acima do local original. A salvo das águas represadas, o templo foi cuidadosamente remontado de forma a preservar a posição original dos aposentos em relação ao Sol, à Lua e às estrelas. Então, no caso do Egito, houve todo esse esforço para que este patrimônio, especificamente, não se perdesse, não ficasse submerso nas águas deste grande lago. E aí recortaram, gente, foi um esforço assim monumental. Uma grande quantidade de dinheiro foi gasto para você fazer esse transporte deste templo 60 metros acima e para que ele continuasse existindo. E só para você ter uma ideia, essa montanha que você está vendo, porque originalmente este templo ele é escavado na montanha. Mas ali 60 metros para cima já não tem mais essa montanha, então eles construíram uma estrutura, boa parte dela é artificial, exatamente para dar essa noção de como as coisas eram no seu local original. Agora vamos para a questão. A questão número 1 diz assim: em sua opinião, seria possível solucionar a demanda por energia e irrigação no Egito ou em outros lugares sem provocar tantos danos ao meio ambiente? Discuta esta questão com os colegas. Nós não temos os colegas, não estamos em sala de aula, mas eu quero levantar alguns pontos importantes. Quando você tem esse alagamento, além desse impacto no que se refere às questões históricas, você tem um impacto muito grande também no meio ambiente. Porque toda essa área alagada foi no passado local de vida, local de desenvolvimento ali de diversas espécies animais. E essas espécies acabam sendo retiradas. Aqui no Brasil, na nossa região, nós temos o caso de uma usina hidrelétrica também que foi construída e causou esse impacto ambiental, que foi a usina de Itaipu. Então, o nosso grande desafio enquanto seres humanos é tentar encontrar formas de produzir energia, que é importante para que nós possamos continuar avançando, mas tentando minimizar os impactos sobre o meio ambiente. Talvez a construção de usinas hidrelétricas menores ou outras fontes de energia. Vamos seguindo, então, para a questão de número 2. Aqui, galera, a resposta é pessoal. Você pega um pouquinho da nossa discussão aqui e você constrói a sua própria resposta aí no seu caderno, tá bom? Questão número 2. Consulte fontes de informação e cite outras represas que provocaram um grande impacto ambiental, social ou histórico. Eu já comecei a adiantar para você aqui, não é? Eu falei sobre a usina de Itaipu, aqui no Paraná. Nós temos também a usina de Belo Monte, que também fica aqui no Brasil, para citar duas brasileiras. E, além disso, nós temos outras diversas usinas hidrelétricas ao redor do mundo. Eu destaquei uma, que é a usina de Akonsombo, que fica em Gana, também uma usina muito grande. Como eu disse, talvez um dos caminhos seja construir usinas hidrelétricas menores, porque, de fato, a geração de energia elétrica através da água, através das hidrelétricas, ela é uma fonte renovável, ela não tem fim, pelo menos não no curto prazo, né? Você tem essa possibilidade, as águas de um rio elas são constantes, mas o impacto que causa muitas vezes com a construção de uma grande usina, ele é bem grande também. Então nós precisamos talvez construir usinas menores e buscar outras fontes de energia, de geração de energia. E é isso que a questão número 3 desafiou você a fazer. Olha só, pesquise o assunto e indique formas menos impactantes para produzir energia elétrica atualmente. E aí, você fez a sua pesquisa? Tomara que sim. Mas eu quero te dar mais uma ajudinha aqui. Eu separei um outro videozinho curtinho, onde você vai ter a oportunidade de conhecer
algumas das formas alternativas de gerar energia elétrica. Acompanhe aí. Smile and Learn. A energia renovável. A energia pode ser obtida através de diferentes tipos de fontes. Fontes de energias renováveis e fontes de energia não renováveis. Hoje vamos conhecer as energias renováveis. As energias renováveis são as que obtêm energia através de fontes naturais inesgotáveis. O sol, o vento, a força da água e o calor do interior da Terra são exemplos de fontes de energia renováveis. Estas fontes de energia estão presentes na natureza e são geradas de forma natural, por isso não acabam quando as usamos. Vamos te contar quais são algumas das energias renováveis mais conhecidas. A energia solar vem do Sol e chega até a gente em forma de luz e calor. Por exemplo, com esses painéis solares é possível captar a energia do Sol e transformá-la em energia térmica para esquentar a água desta casa. A energia eólica vem do vento. Por exemplo, esses aerogeradores transformam a energia do vento em energia elétrica. A energia dos oceanos vem do movimento das ondas e das marés. A energia hidráulica vem da água armazenada nos pântanos e represas. Vejam esta represa. A água está caindo lá do alto. Depois, quando ela passar pela usina hidrelétrica, vai virar energia elétrica. A energia geotérmica vem do calor acumulado no interior da Terra. Esta energia pode ser utilizada, por exemplo, para o aquecimento de uma casa ou para gerar eletricidade. Vamos ver algumas vantagens das energias renováveis. Elas respeitam o meio ambiente, já que não emitem CO2, nem gases de efeito estufa. São ilimitadas porque são obtidas a partir de recursos da natureza que não acabam e se regeneram de forma natural. São mais seguras para a nossa saúde, porque não produzem resíduos tóxicos para as pessoas. Sem dúvida, as energias renováveis têm muitas vantagens, mas também têm algumas desvantagens. Cada lugar do mundo tem recursos naturais diferentes. Por exemplo, tem países com menos horas de luz que não podem obter tanta energia solar como em outras zonas. É uma energia obtida de forma irregular, porque depende dos fenômenos naturais, que às vezes não são previsíveis, como a quantidade de chuva, por exemplo. Para atingir os objetivos energéticos mundiais e melhorar o cuidado do meio ambiente, é indispensável acelerar a transição para estas energias renováveis. E aí, galera, você viu que interessante? Energia eólica, energia solar, são tantas fontes que nós temos para aprimorar, é claro, ainda precisamos avançar nas pesquisas, mas são formas alternativas para gerarmos energia elétrica. Vamos completar aqui então a questão número 3. Energia solar, energia eólica, que é a energia dos ventos, energia geotérmica, que é essa energia retirada aí do fundo da terra, e as hidrelétricas menores, como eu já tinha dito anteriormente. Meus queridos, seguindo para a reta final, na aula anterior eu deixei para vocês também um vídeo sobre os grandes impérios e civilizações, e esse vídeo, que eu sei que vocês gostam também, ele tratava ali exatamente sobre o Egito. E agora nós vamos corrigir aquelas questões que eu coloquei ali no roteiro, para que você pudesse destacar os principais pontos dentro do vídeo. Vamos lá então? Olha só, primeiro, em seu caderno desenhe uma pirâmide para representar a divisão social existente no Egito. Faça as divisões conforme apresentada no vídeo. Se você quiser olhar na sua apostila também, você vai perceber que ali na página, deixa eu pegar aqui, na página 28 e 29, você tem o desenho de uma pirâmide, de um triângulo para representar a sociedade. Geralmente, galerinha, esse desenho da pirâmide é muito utilizado em todas as sociedades. Por quê? Ele ilustra muito bem algo que acontece. Olha só, essa é a pirâmide que você tinha que fazer. Veja bem, não tem nenhuma relação com a pirâmide de verdade lá, que é o túmulo do faraó. Não, aqui é só para ilustrar. Por que a gente faz assim? Porque nós percebemos que no topo da pirâmide, olha só, você tem uma única figura, que é a figura do faraó. E quanto mais a pirâmide vai se alargando, isso indica que nós temos um número maior de pessoas dentro deste grupo. Olha só, sacerdotes,
já existem alguns, ele está abaixo do faraó. Escribas, já existe numa quantidade um pouco maior. Depois, os membros do exército, os comerciantes e os artesãos e os escravos. É assim que está dividido ali dentro do vídeo que você assistiu, certo? Aqui é importante nós destacarmos que, como eu disse, não tem uma relação direta com as pirâmides construídas. É só uma forma de ilustrar a sociedade, onde você tem na base da sociedade uma grande quantidade de pessoas e no topo da sociedade, que por isso que é menor, é mais fininho, um grupo cada vez menor. Legal? Então essa é a pirâmide que ilustra aí a sociedade egípcia neste momento. Seguindo, escreva algumas características da arte egípcia. Olha só, eu tenho aqui no fundo um exemplo da arte egípcia e eu destaquei aqui para vocês também mais um exemplo para nós analisarmos. Então você repara que geralmente na arte egípcia a cabeça é retratada de lado, porque você consegue enxergar melhor, era isso que os egípcios pensavam. O tronco é retratado de frente, os olhos é retratado de frente também, e aí você tem os braços, fica meio estranho, né? Mas tudo isso tem como objetivo causar a sensação de movimento. Então vamos lá, resposta sugestiva. Olha só, as cabeças são retratadas de lado, os olhos são retratados de frente, o tronco de frente e os braços de lado, para dar a sensação de movimento. O faraó é representado de forma bem maior que os demais personagens, dessa forma, representando a sua importância. Ali no quadro, no momento do vídeo em que eu peço para você falar sobre, onde ele fala sobre as artes, mostra exatamente ele fazendo análise de uma figura, onde tem a imagem do faraó muito maior do que todos os outros. E geralmente isso acontece, se você olhar até para essa imagem que eu tenho aqui também, olha só, você tem um Deus retratado em um tamanho muito maior do que os outros. Isso quer dizer o quê? Que ele é mais importante. Não é que ele é gigante, não, tá bom? Seguindo, última questão. Como estava dividido o calendário egípcio? 365 dias, cada dia com 24 horas. Incrível isso, não é? Você percebe que os egípcios estudaram muito a astronomia e dessa forma conseguiram desenvolver um calendário bem parecido com o nosso. Na época, o ano era dividido em 12 meses de 30 dias. E no final, você acrescentava 5 dias para honrar os deuses. Show de bola! Meus queridos, estamos chegando aqui no final desta aula e na próxima aula você não pode perder. Temos ali a sessão Checkmate, onde vamos tirar as nossas dúvidas sobre os principais elementos deste capítulo que nós acabamos de estudar, tá bom? Grande beijo no seu coração e eu te espero lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza